Sejam bem-vindos ao podcast Rica Conexão, onde temos ricas conexões sobre liderança e experiência do cliente com convidados que trazem sua experiência e o seu conhecimento nos negócios e na vida. Eu sou a Amanda, especialista em experiência do cliente. Eu sou Ellen, doutora em liderança, e aqui nós tratamos do poder da liderança na era da experiência do cliente. Vamos para o nosso episódio de número 15, na segunda temporada já, com Franciele, Fran Malta, 33 anos, gaúcha, CEO do Grupo Malta e Pickler, mais de 14 anos de experiência com gestão de pessoas e performance empresarial e mentora também para empresários e empresárias que querem mudar de patamar com os seus negócios. Seja bem-vinda, Fran. Aproveite você que está vendo a gente, se inscreve aqui no canal do YouTube Rica Conexão para ter acesso a todos os episódios completos e também os recortes que nós fazemos ali com aquelas pílulas que fazem a diferença no dia a dia dos nossos negócios. Fran, obrigada já de antemão. Seja bem-vinda. Fala um pouco sobre o seu momento atual. Vai, começa assim. E aí depois a gente puxa aqui. Depois a gente puxa o passado. Você falou que tem 2 atuações, traz para nós. Vamos lá, então, primeiramente, mais uma vez, quero agradecer o convite de vocês. Eu gosto muito de estar na presença de mulheres que realmente fazem a diferença. E em poucos momentos ali, poucos minutos que a gente teve de conversa, eu já vi que vocês são do meu time. E dá pra gente conversar sobre bastante coisa, tem bastante conteúdo. Então, muito obrigada, meninas, pelo convite. E fico honrada em poder contribuir com o canal de vocês, com as pessoas que escutam vocês e que querem performar melhor nos seus negócios, né? Que é para isso que a gente tá aqui hoje. Então, vou falar um pouquinho lá do início, né? Pode contar um pouquinho de como tá a empresa e como que ela começou. Vamos daqui para trás, então, né? Boa. Então, hoje, eu sou CEO do Grupo Malta e Pickler. Então, o Grupo Malta e Pickler, ele é uma empresa de gestão empresarial e pública. Tá? Então, nós atuamos nos 2 segmentos, tanto para as prefeituras que precisam construir processos licitatórios, né? Ou precisam contratar empresas, a gente presta serviço para esse nicho da área pública, ou para empresas que querem começar a vender para a área pública. Muitas vezes, as empresas estão estagnadas e não veem potencial no maior comprador do país, que é a área pública. Porque hoje, gente, se compra tudo no setor público. E muitas vezes, tu tem um negócio e tu não tem nem ideia que a área pública está precisando naquele negócio. Então, a gente, na parte de gestão empresarial, prepara essa empresa, porque não é simplesmente você ir lá concorrer a uma licitação, né? Você precisa de toda uma estrutura de negócio, então a gente prepara a sua empresa para poder vender para a área pública. E essa preparação consiste desde a parte jurídica, estratégica, processos, gestão de pessoas, até a parte de relacionamento com o setor público, que a gente tem a nossa área política, né? A gente sabe que precisa. Então, é todo esse ecossistema para as empresas. E a minha segunda área de atuação, que é aquela que dá o quentinho no coração e que todo mundo fala que quando eu falo brilha meus olhos, porque realmente é algo que eu amo de fato fazer, que é ver a transformação do negócio das pessoas. Então, eu sou mentora de empresários, pequenos empresários que precisam avançar para o próximo nível, mas não sabem como. Por quê? Porque o empresário, quando ele está naquele momento de sair do pequeno para o médio, né, ou lá do micro, do eu empresa, para ir para o pequeno empresário, ele se vê naquele turbilhão de dores do crescimento, que é conseguir conciliar a vida pessoal com a vida profissional, separar isso, a parte de realmente performar da forma que dá resultado e não ficar jogando o seu tempo fora com o que não traz retorno. E também a questão financeira. Quantos de nós já fizemos um rolo ali nas contas da empresa, com a conta do CPF, e a gente não sabia como sair daquilo? E é questão de planejamento. Então, hoje eu ajudo principalmente mulheres que querem ser protagonistas do seu negócio, querem ser donas do seu negócio, querem se posicionar realmente como empresárias
e ir para o próximo nível na parte de mentoria. Então, esse é o momento atual da Fran Malta. E aí, qual que é a tua expertise, de onde vem o que você sabe fazer e essa gestão, né? O que você ensina para essas mulheres? Eu queria entender um pouquinho de onde vem a Fran, o que estudou, de onde vem essa aptidão né, do que brilha o olho e de onde vocês encontraram também esse nicho de mercado da rede pública. Se foi do teu sócio, se veio de você, enfim. Vou começar pela mentoria, então. Então, eu já atuo na parte de gestão de pessoas desde 2011. Em 2011, eu comecei a minha formação. Confesso que, na época, eu não sabia nem o que estava fazendo. Eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, em 2010, como auxiliar de departamento pessoal. Porque eu recém tinha feito 17, 18 anos, meu pai disse, tu tem que trabalhar, não sei o que tu vai fazer, mas tu tem que trabalhar. Então, a minha madrasta trabalhava numa construtora de administrativo e lá tinha um escritório de contabilidade. Ela disse, olha, lá estão precisando de uma auxiliar de departamento pessoal. Quer? Eu disse, não sei o que isso faz, mas eu vou, estou precisando trabalhar, quero evitar problemas em casa, então eu vou. Gente, eu me apaixonei. Em 3 meses eu já estava na faculdade, né? Uma curiosidade. Nessa época, recém, que estava iniciando o curso de gestão de pessoas. Então, eu sou uma das primeiras turmas do Brasil a ser formada no curso de gestão de pessoas. Eu fui a primeira turma do ENAD do Brasil, no curso de gestão de pessoas. Então, eu posso dizer que eu botei a chave na porta e abri, eu digo, podem passar. Podem passar. Então, toda a minha formação foi para a área de gestão de pessoas. Na faculdade, o meu diferencial foi que eu gostava de me envolver com as turmas. Então, eu fui chamada para ser monitora, eu fui do grupo de pesquisa de ciências sociais aplicadas, eu publiquei artigos científicos, eu substituí os professores quando eles faltavam, porque realmente eu gostava de estar lá e ensinar. Não tinha nenhum intuito em conduzir a minha carreira para esse lado, tanto que eu não conduzi por bastante tempo. Acho que eu estou retomando isso mais hoje com as mentorias, né? Mas na época eu não conduzia a minha carreira para esse lado. Mas inconscientemente eu fui fazendo as minhas formações para isso. Então, na época me formei em Business Coach, onde quando o coach ainda não era banalizado, né? Eu sempre falo, quando o coach ainda não era banalizado, eu fiz a minha formação em Business Coach, de mentor também eu fiz formação. E assim eu fui construindo a minha trajetória, só que lá no Rio Grande do Sul, a minha trajetória profissional foi toda na indústria. Como eu estava falando antes com vocês, eu trabalhei na construção civil, trabalhei na metalúrgica, trabalhei em alguns escritórios de contabilidade que eram focados muito no varejo, montei times no varejo, em indústria do ramo alimentício, indústria agrícola também. Então, eu fui forjada num ambiente majoritariamente masculino, né? E isso foi uma escola. Então, eu fui muito para a parte de performance. Por quê? Para eu provar o meu valor dentro das empresas onde a maioria eram homens, eu não podia simplesmente dizer que assim era porque eu tinha estudado e porque assim tinha que ser. Eu tinha que provar por números. Por resultado. Por resultado. Eu tinha que trazer resultado. E onde que eu vi isso? Na performance. Indicadores. Então, eu comecei a ir para a área de processos, de indicadores de desempenho. Na época não se falava muito, mas eu senti de ir para os indicadores e para os números. Até que eu recebi uma oportunidade, em 2015, muito boa para trabalhar numa empresa agrícola, para analisar indicadores de performance do grupo todo e fazer todo o planejamento financeiro do ano da gestão de pessoas. E eu disse, vamos lá. Nunca fiz isso, mas vamos lá. E foi muito bom e experiência também porque eu tinha que apresentar todos os meses para os sócios e os acionistas da empresa. E eu sempre falo para as pessoas, quando chegam alguns mentorados para mim, poxa, que estão em transição de carreira, né? Poxa, mas tu vê, parece que eu não consigo apresentar para o meu gerente ou para o dono da empresa. Eu disse, não, tu não viu nada. Quando tu tem que apresentar para o sócio
para o acionista da empresa aquele resultado e que nunca te viu, que ele vai lá às vezes uma vez no semestre, como é que tu prova para ele que realmente teu trabalho está fazendo a diferença? Então, eu vi nos números essa oportunidade. E a gente vai passando o tempo, eu fui fazendo empresa, a minha empresa começou lá no Rio Grande do Sul, aí eu vim para Santa Catarina, abri aqui, e eu pensei assim, poxa, qual vai ser meu diferencial? Eu não quero simplesmente ser só mais uma pessoa do RH. Não é isso que eu quero. Eu quero ser uma empresária onde as pessoas tenham resultados que elas não conseguem enxergar em pouco tempo, né? Resultados sólidos, mas que sejam palpáveis. Então, foi aí que surgiu, né, a P ao cubo, que as pessoas perguntam, por que P ao cubo? Pessoas, processos e performance. Okay. Né? Então, todo o meu trabalho ele é baseado nisso, em pessoas em primeiro lugar, porque a gente trabalha com pessoas, a gente vende para pessoas, a gente lida todos os dias, independente de inteligência artificial, né, de chatbot. No final de tudo, sempre vai ter que ter uma pessoa por trás. Né? Processos, porque processos bem estruturados é que fazem a máquina girar. Não adianta. Por menor que seja a tua empresa, pode ser empresa, eu preciso ter processos estruturados e performance. Porque se isso tudo estiver alinhado, não tem como tu performar mal. Então, todo o meu trabalho ele é baseado nisso. As minhas mentorias são baseadas 100% em performance. Eu olho 100% a performance do empresário, não importa o tamanho dele. E o meu sócio, nós formamos, né, a sociedade no final do ano passado. Ele é advogado, é político, aposentado, né, ex-político, e ele vem muito desse ambiente da área da gestão pública. Então, nós vimos uma oportunidade de juntar as empresas. Por quê? Ele via nesse mundo da gestão pública uma dor das empresas, né? Uma falta de estruturação. Então, o que acontecia? Elas batiam lá na hora da licitação, estava tudo certo, mas tinha alguma coisa que elas perdiam. Sempre tinha alguma coisinha que elas perdiam. Muitas vezes, nenhuma empresa estava preparada. Aí, obrigava o setor público a rever a licitação, né, para que elas pudessem concorrer. Daí, tu pensa assim, pô, se o setor público está tendo que se adequar às empresas para conseguir prestar um serviço, a gente tem alguma coisa muito errada. Uhum. Então, a gente pensou, poxa, por que não pegar a tua expertise de gestão empresarial, né, gestão de pessoas, e ajudar essas empresas para que elas sejam mais concorrentes, estejam mais concorrentes, né, na hora de concorrer a um processo de licitação. E deu super certo. E, inclusive, a gente consegue mostrar para as empresas que elas têm mais uma fatia de mercado aí que elas não estão pegando. E muitas vezes elas acham que não funciona. E, gente, tem muita coisa para fazer no setor público. E aí que nasceu o Grupo Multipickler. Pronto. Diz que eu atuei na gestão pública mais da educação, daí, né? Instituições de ensino superior e tal. E o maior pânico deles era edital deserto. Porque era todo um trabalho que foi feito para desenhar um edital, para criar os critérios e tudo organizado, né? Abrir, publicar, etc, etc. E aí ninguém se interessou, ou ninguém estava habilitado. E aí ver esse trabalho de vocês para preparar essas empresas, né? Olhando essa minha história também, faz todo sentido. E eu fiquei curiosa enquanto tu falavas, porque assim, a gente tem um pouco dessa história também, a gente já viu negócios com uma escala maior, digamos assim, né? E aí pra gente é mais natural como as coisas funcionam, né? Os processos, os indicadores, se você não mexer aqui, você não chega lá, então é mais claro, né? E isso não é tão claro para quem está naquele momento de fazer essa virada de chave e tomar a decisão de sair do micro para o pequeno, ou do pequeno para o médio. E é comum, vou colocar duas coisas para variar, né? Que daí eu vou juntando os assuntos, mas aí você escolhe e vai falando. E é comum, pelo menos as mulheres até que a gente tem conversado no evento que a gente fez e tudo, é comum que eles não consigam enxergar uma escala maior sem que aquilo prejudique a pessoa, né, o empresário, a empresária não consegue ver ele performando ou ele dando conta de algo maior.
Porque ele já tá doendo demais. Isso, é como se ele não estivesse dando conta nem daquilo que ele tá, no Exato. momento que ele tá, como é que eu vou crescer, como é que eu vou fazer diferente, se eu não tô Como dando que conta tu, de agora. como tu te aproxima, como que tu mostra, qual é a tua didática, talvez, não sei se é isso, como que é esse processo de ampliar a visão. Esse feeling, né? Isso. De entender o momento. Exato. Eu sou uma pessoa muito humana. Eu falo hoje, tá? Porque eu dizia antigamente que não, eu trabalho com RH, mas eu não sou humana. Hoje eu vejo que realmente, gente, eu sou humana e eu falo isso com o maior orgulho porque nós precisamos ser cada vez mais humanos. E por que que eu digo isso? Eu tenho uma premissa que eu não vou te vender nada que tu não esteja precisando. Independente, se tu chega até mim dizendo, Fran, eu quero contratar um serviço de consultoria da tua empresa. Não vou te entregar o contrato, tá aqui, não. Eu vou sentar contigo, vou entender, vou te escutar. Ó, me fala qual é o teu problema. E já aconteceu várias vezes de chegar um cliente e dizer assim, Fran, eu preciso da tua empresa, preciso estruturar os processos aqui, preciso fazer a máquina rodar, não tô conseguindo cliente, não tô conseguindo faturar. Preciso porque preciso. Tá, vamos sentar, vamos conversar. Quando eu analiso os processos da empresa de acordo com o tamanho dela, porque isso também é muito importante a gente falar, né? Uma empresa, uma multinacional, uma empresa que tem filiais, eu não posso aplicar a mesma metodologia para uma pessoa que está saindo do eu empresa agora, gente. Não tem como. A gente precisa entender o eu empresa, sim. Tu vai continuar usando a velha e boa planilha de Excel. Tu vai continuar usando ali a tua calculadora, não HP, gente. Porque HP, para fazer conta de mais e de menos, não vale, tá? Não vale. Tu vai utilizar o material simples que tu tem, mas que funcione. É isso que eu digo. Então, muitas vezes já chegaram clientes até mim, pedindo uma estruturação de processo, uma alavancagem de negócio, eu disse, não é isso que tu precisa. O que tu precisa é mudar a tua mentalidade como líder. A tua mentalidade como gestor, de assumir o papel que realmente tu tem um negócio e tu precisa ir para outro patamar. Mas para te ir para outro patamar, a gente tem que pensar em finanças básicas, inteligência emocional, para lidar com as adversidades, porque engana-se o pequeno empresário que acha que vai crescer o seu negócio sem dívida. O empresário, ele cresce na dívida. E vai endividar a empresa e vai endividar o CPF também. Porque, às vezes, ele tá tirando do CPF. E aí, como é que tu faz quando tu chega, quando tu tá com a dívida? Né? E tu não tem de onde tirar. Então, eu sempre falo, inclusive hoje ainda postei um corte de podcast onde eu falava, tu não pode depender daquilo nos primeiros 2 anos, pelo menos. Se tu depender daquilo pra comer, tu não vai pra frente. Por quê? A conta vai bater, tu vai ficar sem dinheiro, tu vai ficar endividado, tu não vai ter de onde tirar. Daqui a pouco tu tá com 8 clientes no início, daqui a pouco tu já tá sem nenhum, porque acabou o contrato deles e agora o que eu faço? Então, é assim. Então, a inteligência emocional, eu acho que é o ponto crucial, o mindset de ter, mesmo tu estando lá no fundo do poço, tu ainda continuar com o mindset de crescimento, né? Rede de contatos, que hoje rede de contatos é tudo. Rede de relacionamento. Mas não é simplesmente você ir em grupos de network, não é ser estratégico e entender as mesas de quem que você está sentando, porque às vezes você faz conexões por fazer, mas aquela conexão não serve para ti, aí tu mais perde tempo, perde dinheiro, porque o que eu vejo muito do eu empresa, principalmente as pessoas que estão começando no MEI, é querer se jogar em todos os grupos de network que tem. Aí tu vai ver a agenda da pessoa tá cheia. Aí é grupo disso, grupo daquilo. Tá, mas que horas que tu tá prospectando? Essas pessoas estão te trazendo clientes qualificados? Tá valendo a pena essas conexões? Então, até isso, entender realmente, né, se tá surtindo efeito aquilo. Como que tu vai transformar o teu cliente? Qual é o teu diferencial? Daí a gente trata de propósito. Também falava sobre isso hoje, né? Que tá um momento do boom do propósito. Todo mundo fala de propósito. Porque se você não tem o teu propósito, meu Deus, quem tu é? Tu não é ninguém. Como assim tu não tem um propósito de vida? Não, gente, eu não tenho. Vai construindo ao longo do caminho, né? O propósito ontem foi hoje já pode ser outro, enfim, vai... Gente, eu fui descobrir... O meu propósito há 10 anos atrás não era o mesmo que é hoje, então... E eu fui descobrir o meu propósito, de fato, há 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio, uma trajetória
de 14 anos e eu fui descobrir o meu propósito há 1 ano e meio atrás. E tem gente que vai descobrir com 50, com 60 e tá tudo bem. Só que o que as pessoas confundem é que o propósito não é um objetivo. Tem essa confusão, né? Propósito é uma coisa, o objetivo é outra. Aí o propósito a gente fala que é muito do saber o porquê você faz. E essa motivação desse porquê, ela não é só baseada no financeiro. Pelo contrário, geralmente esse porquê ele não está alinhado com o financeiro. Ele está alinhado com alguma coisa mais interna, algo que você traz de quando você é criança, das suas crenças, dos seus valores, né? Então, o porquê você faz. E o objetivo é como e o quê. O que vocês fazem, né? Vocês têm um podcast, como que vocês fazem? Vocês convidam as pessoas, vocês trazem aqui, tá, mas e qual o propósito com isso? Então, acho que isso que confunde muito também a cabeça do pequeno empresário. E não dá pra ficar em casa pensando no propósito, né? Tem que... É agindo e fazendo e se jogando no mundo com as pessoas, nas relações, é que você vai meio que farejando até. É por aqui, não é por aqui? Achei que era aqui nesse grupo. Não é. Então não volta lá. Não insiste, porque se já não deu uma vez, não vai dar na segunda. Não se iludir. E eu acho que você pode falar sobre isso também. Eu imagino que você tenha boas ideias sobre isso. O movimento é importante, a ação também. Mas sem um objetivo, a gente só tá gastando energia também. Então, a gente acha que tá... Então, a gente tá ocupado, como você falou. Minha agenda tá cheia de coisa. Mas, afinal, isso é o que você precisa, baseado naquilo que você quer? Por exemplo, tô sem dinheiro. Eu fico indo em grupo. Não dá retorno nenhum? Será que não tem outras coisas que você precisa fazer no lugar disso para dar mais resultado? Para chegar nessa performance né, que você trabalha, enfim... como que é isso, Fran? Eu vejo que as pessoas querem se enfiar em tantas atividades para mostrar para as outras que são produtivas. Bom. E eu falo isso porque isso já aconteceu comigo, gente. Tudo que eu tô falando aqui não é experiência dos outros, experiências que eu já passei. Então, eu como mentora, eu já tive essa experiência e eu encurto o caminho para os meus mentorados, porque o papel do mentor é esse. As pessoas também têm uma grande dificuldade em entender a diferença entre o mentor e o consultor. Então, o papel do mentor é ele encurtar esse caminho com as experiências que ele já passou. Então, tudo que eu tô falando aqui, gente, aconteceu comigo. Tudo é verídico, assim. Tem coisas que, inclusive, estão acontecendo neste momento. Mas essa questão dos grupos, de tu te colocar em tantas atividades... é para que os outros vejam que tu é produtivo. É uma falsa produtividade. E então, tu acaba enchendo a tua agenda de coisas que não te traz nenhum retorno e o que, de fato, tu deveria fazer, que é muitas vezes ficar na tua casa, sentadinho na tua mesa, produzindo um texto, produzindo um conteúdo, sem estar nas mídias, na rede, postando que tu tá aqui, agora tu tá ali. Isso é muito mais produtivo. Então, eu vejo que as pessoas elas têm uma necessidade de mostrar para as outras pessoas que elas estão fazendo alguma coisa. E isso acaba frustrando muitas vezes elas. Por quê? Porque elas acabam indo em vários lugares, tendo várias outras conexões que não trazem o resultado que elas esperam. Por que elas fazem isso? Porque elas acham que vão ter resultados rápidos. Então, as pessoas elas não conseguem esperar a coisa acontecer, não conseguem fazer o processo, né? Estar no processo. Elas querem rapidez. Elas acham que entrando, por exemplo, hoje no grupo de network, semana que vem, as pessoas já vão estar te enchendo de conexões, de referências de clientes. Não é assim, gente. Quanto tempo a gente leva para confiar em alguém para fazer um negócio? Eu vejo pela nossa empresa, nós temos contratos, principalmente na área pública, que às vezes levam 8 meses para serem fechados. Então, olha o tempo. E às vezes dá vontade de desistir. Eu, por exemplo, porque eu realmente que cuido mais dessa parte da gestão pública, eu digo para ele, desiste isso aí. Ele, não, calma. Então, às vezes dá vontade de desistir, mas não existem resultados rápidos que sejam duradouros. E eu vejo que esse o problema das pessoas. Elas
não esperam a coisa acontecer. Elas tentam aqui, se 2, 3, 4 semanas não deu, elas já vão para outro, e assim elas vão pipocando. Uhum. E o tal do trabalho de base, né? Que aí todo mundo quer meio que fugir porque não tem nada de glamour, né? Se algo que o trabalho de base não é glamuroso, né? Nem um pouco. Então, e tu achas que esse é um dos comportamentos, acho que podemos falar de comportamento, ou talvez tenha a ver com mentalidade, que travam os empresários hoje e que eles, às vezes, não têm coragem para reconhecer, e aí precisam, por exemplo, de um mentor para mostrar que talvez essa seja a chave para virar, se é que a gente pode usar essa analogia. O que você vê, assim, que no seu entendimento, na sua visão, mais penaliza encontrar boas oportunidades, mais penaliza chegar no resultado, mesmo que leve o tempo que for? Assim como a questão do propósito como lifestyle, né? Que a gente falou antes ali, porque o propósito virou um lifestyle, então como tu tem exercício físico como um lifestyle, né? Saúde, enfim, o propósito ele virou um lifestyle, né? E virou até uma competição, muitas vezes, de propósito. O propósito maior é melhor, né? Do que o do outro. Mas eu vejo que, assim como o propósito, a questão do sair do operacional também é uma coisa que a gente escuta muito, né? Eu, por exemplo, eu ajudo empresários a sair do operacional, mas eu nunca vou falar para um pequeno, um microempresário, um MEI, que está recém-indo, né, para um patamar de pequeno, dizer que ele tem que sair do operacional. Gente, isso não existe. Ele precisa trabalhar, ele precisa prospectar. Se ele é um contador, ele vai precisar fazer o fechamento do mês? Sim. Mesmo se tem equipe, vai ter que fazer. E não tem, que nem a gente falou, não tem glamour. Vai ter que meter a mão na massa. Até porque quando ele mete a mão na massa, ele está validando aqueles processos e é isso que ele vai ensinar para a equipe dele depois. Então, a gente está vivendo num mundo onde você não pode não ter um propósito, você é obrigado a ter um propósito. Você tem que só estar no estratégico da sua empresa, do eu empresa. Então, é uma empresa de uma pessoa só, que não pode ter ninguém no operacional e que o dono tem que estar no estratégico. Então, como é que a gente faz? Quem é que vai cuidar do cliente? Quem é que vai entregar para o cliente? Aí é muito bonito, lá no grupo de network, lá no evento, lá no fórum, lá no congresso, você tira foto, estou no estratégico da minha empresa. E na hora que você está lá operando para o teu cliente, por que tu não tira foto e não posta isso? No momento que você está com dificuldade, que você está no meio de um monte de papel, que não sabe o que vai fazer, por que você não tira a foto e não posta isso? Por que é feio, né? Então, eu acho que isso também está travando o pequeno empresário de ir para frente. Ele acaba desistindo nesse período que a gente diz, né, de 2 a 5 anos de empresa, que é não conseguir aguentar a cobrança da sociedade empresária. Porque depois, uma coisa é quando você é CLT, que você trabalha numa empresa, aí você resolveu abrir um MEI. Aí, agora eu sou empresária, eu tenho um MEI, né? Que é assim, Sim. o MEI, ele abre... É tipo adolescente que acha que já é adulto. Isso, assim, né? adolescente emancipado, né? Quando você tinha que ser emancipado, antes dos 18, eu, por exemplo, perdi minha mãe cedo. Perdi minha mãe com 11 anos de idade. Ganhasse de mim. Eu tinha 15. Perdi minha mãe, câncer de mama, 11 anos de idade. Minha mãe maravilhosa, uma referência lá, onde a gente... Tá fazendo um pequeno parênteses, né? Uma referência de professora. Então, literalmente, ela ia na casa dos alunos para resgatar, muitas vezes, ele. Ela gostava dessa transformação. E eu perdi minha mãe cedo e eu precisei ser emancipada. Então, eu brinco assim, gente, minha maioridade foi antes. Porque eu precisava de coisas burocráticas, jurídicas, né? Então, o MEI, ele é muito parecido. Ele é um CPF que foi emancipado. Boa. Mas ele acha que ele é um empresário, né? E quando você passa essa fase do CPF para o MEI, você começa a conviver com outros MEIs, aí começa a conviver com alguns empresários também. E começa uma autocobrança. Tipo, tá, agora eu tenho que me posicionar como empresário. Tá, mas eu nunca fui empresário, eu não sei ser empresário. Como é que você vai se posicionar com uma coisa que você não sabe ser? E é aí que muitos se perdem no falso glamour do empreendedorismo,
que todo mundo acha que vai abrir uma empresa e daqui a um ano vai estar rico, milionário, que isso acontece muito aqui em Florianópolis ainda, Aham. né? Sim, sim. Então, a gente vai ser rico, milionário e acaba se perdendo nisso daí. Então, eu vejo que isso também trava muito o crescimento do pequeno empresário para que ele consiga alcançar bons resultados palpáveis. Eu vou emendar com a tua... Tu falou assim, porque agora eu preciso ser um empresário, mas ele não sabe o que é ser um bom empresário. O que é ser um bom empresário? Você tem essa resposta? O que precisa ser feito? Qual que é a performance ou... Eu acho que a gente nunca vai ter essa resposta concreta. Porque até a questão do bom ou ruim é questão de perspectiva. Às vezes o que é bom para mim não vai ser bom para vocês. Eu sempre falo isso. O bom e o ruim é questão de perspectiva. Mas eu acho que tem coisas essenciais. O que deve, o que não deve ser feito? Eu acho que tem coisas essenciais para um crescimento e construção desse empresário. Aí eu falo construção porque é algo que a gente consegue enxergar mais na nossa realidade. A gente não está falando de grandes nomes aí do empreendedorismo, porque eu tenho alguns empresários que são meus ídolos, assim, que eu acompanho eles, que são meus mentores, porque isso eu também acho muito importante. Até depois eu gostaria de falar um pouco sobre isso, a importância do empresário ter um mentor, né? Mas eu acho que tem coisas importantes para a construção de um empresário. A primeira dele, que ele não esqueça dos valores os valores fundamentais. Isso é mais importante, porque é muito fácil de você se perder nessa caminhada. Você está nesse meio de empreendedorismo, eu falo isso porque eu trabalho isso constantemente em mim. Então, você esquecer da sua família, você esquecer da sua fé, seja ela qual for, você esquecer dos seus valores de família, o que teu pai e tua mãe te ensinaram lá atrás, o que deve, o que não deve. Então, é muito fácil de você chegar nesse meio e se corromper com algumas coisas. Então, acho que essa é a primeira coisa, é você saber quais são os seus valores, né? A segunda coisa super importante e que eu acho que é uma das que os empresários mais pecam também, é esquecer que a partir do momento que eles estão abrindo uma empresa, eles não vão ser mais o profissional da área. Eles vão ser o gestor da empresa. E por que eu falo isso? Por que muitas empresas quebram? Porque os empresários, eles não sabem lidar com pessoas. Porque eles esquecem que um dia não vai ser eles que vão operar. Vamos pegar o exemplo, de repente, de um contador. Agora ele está ali fechando, né, os pagamentos, fechando o balanço. Mas um dia não vai ser mais ele que vai estar ali. Ele vai ter uma equipe operando. E o que ele vai fazer? Lidar com as pessoas. Então, você não tem que saber o negócio. Você tem que saber do negócio. Então, isso também é o que eu vejo que é essencial para a construção de um empresário, ele saber de negócios, fazer negócios, saber lidar com pessoas, né? Eu acho que uma outra questão também, que eu acho que é super importante na construção de um empresário, é a resiliência. Que tu mais vai cair do que tu vai ter vitórias, não adianta. Serão mais derrotas do que vitórias. Talvez você tenha que passar aí por 100 derrotas para ter uma vitória. E é nessa vitória que tu tem que te agarrar. É nessa. Então, resiliência é uma das coisas, dos pontos mais importantes que um empresário em construção, ele tem que ter. Então, para mim, eu acho que essas três, assim, rapidamente, recordando assim, na minha cabeça, são as principais para a construção de um empresário. Muito bem. E a gente vê que não basta só enxergar oportunidades, muitas vezes. Seja uma oportunidade, por exemplo, de sair de um CLT para um MEI, de ampliar um contrato, etc. Ou até uma oportunidade de mercado, como a que você trouxe e explicou aqui sobre a sua empresa. É preciso estar preparado para recebê-las também. Ou pelo menos estar disposto a se preparar, né? Porque é isso, a gente começa sem estar pronto, né? Quais são esses principais sinais de uma empresa, de um líder que não está pronto para crescer, mesmo quando o mercado está favorável? Então, tem demanda. Mas como que o cara sabe qual que é a lacuna ali do que ele precisa ser outra pessoa, digamos. Não é outra pessoa, estou exagerando. Mas ele precisa de coisas que ele não tem ainda. Ele precisa ser algo que ele ainda não é, para lidar com algo maior. Que é aquilo que a gente falou da escala.
Vou parar de falar, que senão acho que eu vou enrolar. Mas acho que entendeu aqui Entendi. dessa diferença. Ele precisa dar um salto, ele viu uma oportunidade, ele quer chegar lá. Mas a perna dele talvez não alcance lá. Como que ele percebe isso e o que ele faz para talvez já dê para engatar o assunto que você quer trazer do mentor. Né? Exatamente, estava pensando nisso. Aí a gente tem duas pessoas diferentes. A gente tem aquele empresário que acha que sabe tudo, que ele não precisa de ninguém. Eu cheguei sozinho até aqui, né? Aqui até hoje, então eu posso continuar sozinho. Mas tem um momento que você não consegue mais sozinho. E a gente trouxe a questão antes do construir sociedade, né? Eu tive 2 sociedades frustradas já. Eu já quebrei 2 empresas. Para tudo. Presta atenção, presta atenção. A gente já contou a nossa história também, que não é a primeira empresa que a gente abre, que a primeira a gente também dá uma pisada fora da linha ali. Gente, se tem um empresário, ele não quebrou nenhuma empresa, ele não é um empresário ainda. Ele é recém um menino. Eu já quebrei 2 empresas. E você fala sorrindo isso, Fran? Ajuda eu a falo. gente. Eu falo sorrindo. Hoje eu falo sorrindo. É Na boa, época, eu falava chorando. Já cicatrizou, já tá Já. na fase já de... Aí eu tive aquela fase. Na época eu chorava e botava a culpa no sócio. Hoje eu vejo que a culpa não foi só dele. É um relacionamento, é um casamento, né? Sociedade é um casamento. Então, o término de um relacionamento é de ambas as partes. Mas não estamos aqui para fazer terapia de casal, estamos aqui para fazer terapia de negócio. Mas a gente tem... Então, eu já quebrei 2 empresas e hoje eu, inclusive, trago essas experiências, né, para os meus clientes mentorados. Então, a gente tem essa pessoa que eu sei tudo, eu faço tudo sozinho, não preciso de ninguém, mas vai chegar uma hora que você não vai conseguir avançar sozinho, até porque a pessoa que tem essa mentalidade que sabe tudo, ela tem uma soberba. Então, ela não confia em equipe, ela não confia nos gestores da equipe dela, ela não confia nem em quem ela está fazendo o negócio. Então, ela não confia em ninguém, isso é muito complicado. Apesar de você precisar se precaver para fazer os negócios, e não é sair confiando cegamente nas pessoas, você tem que confiar que as coisas vão dar certo. Então, esse é o problema dessa pessoa. E a segunda pessoa é aquela que diz... Não, eu não tenho condições, mas eu vou fazer, depois a gente vê. Calma. Todo empresário, ele precisa ser ousado, ele tem que ter coragem, ter ousadia, mas ousadia com os pés no chão. E eu falo isso porque já cometi... Eu sou uma pessoa muito ousada. E eu falo isso com propriedade, porque eu sou uma pessoa que eu, muitas vezes, não medi os riscos. E, às vezes, até hoje, não meço. Mas eu falo assim, prefiro dar errado em mim do que dar errado com algum cliente. Que eu vou ter experiência. Então, eu sei até onde eu posso ir. Então, você ter a consciência que vou dar o próximo passo, mas até onde meu passo alcança. Então, também tem essa pessoa. E, trazendo aquele assunto que eu disse que eu queria falar, a importância do mentor neste momento. Porque hoje, eu sou uma das pessoas que eu luto para que o mentor não seja banalizado assim como o coach foi, infelizmente. Porque o coach é uma ferramenta maravilhosa e eu uso nas minhas mentorias. Eu trago um pouco isso nas minhas mentorias. O coach, ele é uma ferramenta maravilhosa. E o mentor, eu luto muito para que ele não seja banalizado, porque o mentor, eu sempre falo que o mentor é o médico da empresa. Assim como você tem que ter um contador, você tem que ter o seu médico. Tem muitas pessoas que têm o seu terapeuta. Você precisa ter um mentor. E o que é o mentor? É aquela pessoa que já passou por aquelas experiências, né? Engana-se a pessoa que acha que o mentor tem que te trazer ferramentas e fazer as coisas para ti. Esse é o papel do consultor. O consultor, ele não tem que ter passado pelas experiências. Por quê? Porque ele trabalha com metodologia e com ferramentas. Então, mesmo que ele não tenha passado, ele vai te entregar uma ferramenta que funciona e você vai aplicar e vai dar certo. O mentor, não. O mentor, ele não precisa te entregar absolutamente nada de material. Apenas a experiência dele. E é isso que vai fazer o seu caminho encurtar. Então, eu digo que todo empresário tem que ter um mentor. Não precisa, no início dessa caminhada, pagar o mentor mais caro, porque a gente sabe que tem mentorias que valem muito, não é que custam muito, que valem muito. Mas tem mentores que estão mais acessíveis para ti, que são pessoas com um pouco menos de experiência, mas que ainda têm mais experiência que você. Então, eu digo que toda pessoa precisa ter um mentor, assim como
é uma coisa que o meu mentor fala e eu concordo muito com ele. Desconfie do mentor que não tem um mentor. Porque o mentor, a pessoa que está levando experiência para outras pessoas, ele precisa ter uma pessoa que traga mais experiências para ele. Então, hoje eu tenho um mentor, né, bem para um nicho que eu quero, que é o nicho da educação, de levar conhecimento para as pessoas. E eu sempre falo para os meus mentorados que querem ser mentores. Eu digo, então vocês vão ter que continuar comigo, porque eu não admito um mentorado meu que vá ser mentor e não tenha um mentor. Eu acho isso super importante, porque na hora que o bicho pegar nos mentorados deles, nos negócios deles, para quem que eles vão correr? E o que é um problema bem grande que acontece também com os empresários. À medida que eles vão crescendo, vão ganhando mais experiência, maturidade de negócio, a gente vai ficando cada vez mais sozinho. Então, muitas vezes, a gente não tem com quem compartilhar as nossas dores, porque as pessoas não vão entender, não vão conseguir nos dar um conselho que realmente vá nos ajudar. Muitas vezes, vão até nos julgar por aquele momento que nós estamos passando. E o mentor não vai fazer isso contigo. O mentor já passou por aquilo ali, ele vai te entender e ainda vai conseguir achar uma solução contigo para aquele momento, né? Então, eu acho isso super importante para o crescimento também de um empresário. Maravilha. E nessa questão do crescimento, você falou eu quero que você explore mais o que você trouxe sobre, não tem como crescer sem endividamento ou sem ousar, né? Vamos falar assim. Explica um pouco mais esse movimento e junta com performance, porque a gente falava também sobre isso mais cedo. O quanto as pessoas acabam pegando, os empresários acabam pegando indicadores de performance, sei lá, da revista Exame, que a revista Exame disse que funciona. Mas, cara, sei lá, o cara tem uma loja de frios, sei lá, ele vende leite, não sei. E ele vai pegar indicador de performance assim, não, você tem que ver como é que é o MMR, ou a recorrência, e o cara não tem nem o CRM do cliente e tá querendo ver qual é a receita média mensal. Não vai rolar. Fala um pouco sobre isso, assim, essa questão do crescimento e do empresário entender, articular o que ele se informa, as informações que ele coleta com o negócio dele, né? A questão da dívida é bem polêmica. Ainda mais quando eu falo isso para os meus clientes, eles dizem, como assim, Franciele? Eu digo, não, calma. Não leva ao pé da letra. Não vai sair se endividando hoje. Não é assim que funciona. O que acontece? Quando você é um pequeno empresário, uma empresa, você fecha um negócio aqui, pega metade, é assim que funciona. Você fecha um negócio, metade disso você vai pagar algumas contas e a outra metade você vai investir no seu negócio. Geralmente é assim que funciona. Ou você vai pegar 20%, vai investir no seu negócio, o resto você vai pagar essas contas, enfim. Geralmente é assim para que você não fique com dívidas. Por quê? É muito lindo a gente falar que você não pode depender do seu negócio ali nos primeiros 2 anos para comer, mas a gente sabe que na maioria dos casos não é assim que acontece, né? É quase que humanamente impossível você trabalhar 8 horas de CLT e ainda ter fôlego para construir o seu negócio. É bem desafiador, poucas pessoas conseguem construir isso com excelência. Uma hora você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ou você abre mão do seu sonho, ou você abre mão do seu tempo, né? Então, alguma coisa você vai ter que abrir mão. Então, quando eu falo em crescer na dívida, é quando você passa dessa fase do MEI e sabe que está na hora de dar o próximo passo. E por que você sabe que está na hora de dar o próximo passo? Porque você já tem tantos clientes e já vê que não consegue dar conta sozinho. Então, poxa, eu vou ter que contratar alguém. Mas hoje, se eu contratar uma pessoa, essa pessoa com salário, mais encargos, né? Vai, de repente, me custar 3, 4, 5 mil a mais no meu orçamento. Eu não tenho, eu vou me endividar. Não, tu vai, porque senão você não vai conseguir produzir o suficiente. Qual é a sua motivação? O que vai fazer com que você consiga? O boleto de 5 mil reais que você tem que pagar no final do mês? Que é a maior motivação para conseguir mais cliente do que um boleto que tem que pagar? Então, o que eu falo de crescer na dívida? Quando você está num ambiente controlado,
onde você já tem uma carteira boa de clientes, você já tem um fluxo bom de entregas e já está, inclusive, recusando trabalhos porque você não consegue dar conta, aí você vai para a próxima dívida, que é aumentar a sua equipe, de repente colocar um software um pouco mais moderno no seu negócio. Mas eu não tenho esse dinheiro, tá aí a dívida que eu falei. Então, você vai trabalhar para conseguir sanar essa dívida. Claro, aí entra uma questão também de perfil de empresário. A gente tem aquele empresário que ele é mais tradicional, então ele vai dar um passinho de formiguinha de cada vez. E tem aqueles empresários mais arrojados que são que nem eu. Não, vamos lá, vamos pagar, a gente vai dar um jeito, né? Aqui deu um jeito, aqui não deu, mas a gente sempre tem uma reserva e tem de onde tirar. Também a gente não faz isso, né? Como é que joga umas almofadas para quando ter a queda, Exatamente. tá lá direto no concreto. Exatamente. Então, que nem eu falo para os meus mentorados, não tentem fazer o que eu e realmente a gente faz. Porque a nossa queda é alta, mas a gente consegue suportar. Vocês não estão nesse momento. Então, eu também sou muito consciente com o momento de cada cliente meu. Então, isso que eu falo de você crescer na dívida. É não ter medo de assumir mais uma responsabilidade com o receio de vai dar ou não vai dar. Né? E se não der, gente, demite a pessoa, rescinde o contrato com aquele software que você comprou, sai da sala que você alugou. Não tem problema voltar atrás. E a vida do empresário, ele é assim, é um constante, você anda 5 passos e volta 3. E é assim, a gente vai e volta, vai e volta. Engana-se a pessoa que acha que a trajetória do empresário... É linear. É linear, é só pra cima, Eu sou movida pelos boletos. Gente, é assim que funciona e tá tudo bem e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa tornar isso natural. Falar que o empresário, às vezes, ele dá 2 pra frente e dá 4 pra trás. E, poxa vida, tudo de novo, tudo de novo. Tudo de novo. Então, isso que eu falo sobre crescer na dívidas. Não tenham medo de assumir dívidas desde que esteja tudo funcionando bem. Não tenham medo, porque só quando você perder esse medo que você vai virar para um outro tipo de empresário. Isso vai aos poucos. E falando, dos indicadores, também a gente tem uma febre que tudo tem que medir. Tudo tem que medir. Indicador. Às vezes a gente entra numa empresa, principalmente quando eu vou fazer a análise dos processos da empresa, que eu tenho que pegar alguns indicadores. Gente, eu vejo alguns indicadores e digo, gente, vocês estão medindo o quê aqui? O que vocês querem medir com isso daqui? Não, porque fulano de tal disse que esse indicador é bom para quê? O que ele vai impactar na entrega do teu cliente? Porque quando a gente fala sobre indicador de performance, a gente precisa pensar em processos de qualidade. Quando a gente faz em programas de gestão de qualidade, porque eu também veio dessa parte da ISO, eu sou auditora ISO, a gente tem que pensar qual é o resultado final desse processo de qualidade, que é a entrega do cliente. Tem que ter uma boa entrega. Então, se esse indicador não está mensurando a satisfação do cliente, a entrega do cliente e os processos internos, ele não serve de nada. Então, como você falou, a empresa que vende laticínios, se ela está medindo um indicador que não faz sentido para essa entrega, uma boa qualidade dessa entrega, ou quanto que ela consegue embalar por minuto, se está sendo bem embalado, qual é a taxa de retrabalho que está tendo, quantas embalagens não estão ficando conforme, isso não serve para nada. Então, a gente precisa ter indicadores que realmente a gente vá conseguir pegar ali no final do mês, do bimestre, do trimestre e validar o porquê que a empresa teve perda e quais foram os indicadores que trouxeram ganho e como que a gente pode melhorar para que traga mais ganho. E você acredita que performance e bem-estar são opostos ou aliados? Continuar. Como tem orientado líderes e empresários a manterem o nível de entrega sem perder a sanidade e, ao mesmo tempo, abrirem espaço mental para inovação? Vamos lá. Performance e bem-estar são
primos, irmãos, estão casados, dormem junto Quer dizer, de eu já tinha a conchinha, resposta, mas... dormem junto de conchinha e vivem num casamento perfeito. É assim, gente, não existe performance, boa performance, bem-estar, né? Porque isso vai ter que ficar para outro podcast, que eu não falo sobre alta performance, não gosto. Eu queria que você falasse. Tá, eu falo rapidamente depois. Mas eu não gosto da palavra alta performance. Mas uma boa performance, ela precisa sim estar alinhada com o bem-estar, né? Por que ela precisa estar alinhada com o bem-estar? Porque para você performar bem, você precisa estar se sentindo bem. Não adianta você estar com a sua saúde mental lá embaixo, passando por diversos problemas, situações que isso impacta na sua autoestima. Aí você tá se sentindo ruim consigo mesma. E eu falo isso muito por causa das mulheres, né? Quando a mulher ela tá num estado ruim, a primeira coisa que afeta a sua autoestima, ela começa a se sentir feia, começa a se sentir mal no seu casamento, no seu relacionamento. Começa a achar que todas as outras mulheres são melhores do que ela e começa a questão de competitividade, sendo que ninguém tá competindo contigo. Tá todo mundo, cada um fazendo o seu, mas ela acha que todas estão competindo com ela, estão contra ela. Então, isso vem muito do seu bem-estar. O que você tá fazendo pra você? Você tá acordando e fazendo tudo no automático? Ou você tá tirando o seu tempo de produtividade? Daí a gente fala bastante de rotina, né? Você ter uma rotina que funciona, mas também ter uma flexibilidade na sua rotina. Franciele, é muito lindo falar disso quando você é empresário. Você pode fazer a sua agenda. E para quem é CLT? Porque eu gosto muito de trazer para a realidade no dia a dia. Eu já fui CLT, eu já trabalhei em indústria que era 9 horas de trabalho por dia. Eu já fiz de tudo. E como que eu fazia isso? Eu tentava fazer coisas diferentes no meu dia, mesmo estando na empresa. Então, eu ia almoçar num lugar diferente. Eu ia tomar café com um outro setor. Eu fazia um caminho diferente para ir trabalhar. Eu conversava com pessoas diferentes da minha área. Então, eu tentava inventar para que a minha cabeça conseguisse oxigenar e eu ter outros ambientes. Hoje, eu, como empresária, tem coisas que eu não abro mão. Eu não abro mão do meu momento de conexão com Deus, da minha oração de manhã. Eu não abro mão. Eu não abro mão do meu treino. Eu não abro mão do meu momento de leitura. Então, sim, eu acordo 5 horas da manhã e vou dormir 10 horas da noite com a minha agenda cheia. Só que dessa minha agenda cheia, tem os meus horários para mim. O meu sócio já sabe, antes das 8h30, 9 horas, não me chama. É o momento que eu tiro para mim. E final de semana, gente, não me procurem. Eu tô com o meu marido, eu tô curtindo a minha vida, tô na rua, adoro pegar um sol, adoro correr na rua. Às vezes, eu e meu marido, a gente gosta de jogar videogame. Então, a gente, às vezes, maratona. Sim, que nem eu digo, eu casei com um nerd, graças a Deus. Graças legal. a Deus, pra minha saúde mental. Então, tudo que eu fico na rua, ele fica em casa. Né? Legal. Então, a gente maratona, videogame e série. Não me chamem. E é isso que faz eu ter uma boa performance. Que daí eu começo a segunda, gente, cheia de gás. Treinei de manhã, aí hoje à noite, agora eu inventei de fazer uma prova de corrida com as minhas amigas. A pior bobagem que eu fiz. Porque elas decidiram que elas queriam correr e eu, numa brincadeira, disse eu vou. Então, agora eu vou ter que treinar para corrida também. Então, eu já coloquei na minha agenda, todos os dias vai ter um horário no final do dia que eu vou tirar para correr, para treinar para essa prova de corrida. Então, é isso, é você ter um momento para você, para fazer as coisas que você gosta e não por obrigação, porque tem dias que eu não tô afim de treinar e tudo bem, eu não vou. Eu fico em casa, comendo com as minhas gatas e é isso aí. Eu sou mãe de pet, né? Mãe de 2 meninas gatas. Tem dias que eu não tô afim de ler, não tô afim de estudar e tudo bem, eu não forço. Então, é você fazer as coisas que você gosta e que você precisa pra sua cabeça tá bem, mas que isso também não seja uma obrigação. Eu tenho que ler 10 livros por ano, porque tá assim também, né? Você tem que ler 10 livros, você tem que meditar, você tem que fazer devocional, você tem que ler o Café com Deus, Gente, ninguém tem que nada. Ninguém tem que nada. É o que te faz bem, né? É o que te faz bem. E isso que vai impactar na sua performance. Porque toda vez que você
começa a entrar naquele automático e fazer as coisas por obrigação, ninguém aguenta fazer nada por obrigação por muito tempo. E é claro que também eu vejo que tem um ponto, a gente fala, é o que nos faz bem, mas o treinar é porque todo mundo quer resultado imediato em qualquer coisa, né? Então, até o momento com Deus ou a leitura, se você pode ficar, enfim, 10 dias, você não vai ver mudanças drásticas Exatamente. com os 10 dias, né? Então, tem que dar um tempo a tempo para você conseguir colocar aquilo ali e ver a mudança acontecendo, né? Você se sentir bem com aquilo ali. Não é moda, né? Que nem eu falo. A gente não tem que ser movido por moda. Por que eu trago essa questão do esporte? Eu venho do esporte desde criança. Então, desde criança, eu nado, eu faço dança, eu faço esporte, já fui atleta. Então, eu tenho... E o esporte me ajudou muito na questão da performance. Hoje, eu treino crossfit e academia. Agora, eu vou voltar para as corridas. Mas eu gosto de exercícios que realmente me levem à exaustão mental. Que eu não consiga pensar em nada. Que eu só sinto o meu corpo arder. Por quê? Porque é a única forma de eu realmente escutar o meu corpo. Então, eu consigo parar naquele momento e não pensar em mais nada, a não ser, poxa, meu corpo tá aqui latejando, tô levando no limite, minha respiração já não consigo mais, 170 batimentos ali. Então, eu gosto. É assim que eu gosto. Tem gente que vai gostar de andar de bike, tem gente que vai gostar de meditar 1, 2 horas direto. Você só tem que achar aquilo que te faz bem, que faça você fazer qualquer outra coisa além de pensar nos problemas do dia a dia, na sua rotina, e os resultados que você precisa alcançar, que daí a gente fala da performance, da alta performance, né? O que eu falo que eu não gosto da palavra alta performance? Além de estar na moda também, virou também um lifestyle, todo mundo tem que ter alta performance. Então, hoje... E virou até meme, né? Que eles falam ali aqueles segundos ali, a pessoa já fez 10 mil coisas, Gente, não passou 1 hora zoando, né? Gente, eu assim, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa que eu posso passar um dia inteiro sem fazer nada e mesmo assim eu vou estar performando bem. Ah, mas como assim, Franciele? Já falei aqui antes, a questão da agenda cheia não quer dizer produtividade. Então, vamos lá, falando de a diferença de performance e alta performance, né? Eu gosto muito de falar disso, porque como eu já falei, eu venho do esporte, então eu já trago isso na minha vida. A alta performance, a palavra alta performance, ela deriva dos atletas de alto rendimento, que tem alta performance, né? Eles treinam anos, eles acabam vivendo para aquilo, né? É o papel deles, é o trabalho deles, eles treinam para aquilo, eles se preparam, eles têm nutricionista, eles têm psicólogo, uma equipe inteira em volta deles para que eles tenham um momento de alta performance. Acaba envolvendo a família, envolvem todo mundo que está ali na volta, por quê? Porque eles precisam treinar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Para ter aquele momento onde eles vão atingir o resultado. Pega esses atletas olímpicos, a Olimpíada de 4 em 4 anos, onde eles treinam insanamente, participam de vários pequenos outros campeonatos para se qualificar, conseguir competir com seus adversários, ver como que estão também o rendimento deles, para que você tenha ali, às vezes, aqueles segundos para ser um campeão olímpico. Aí ele consegue o resultado, né, vamos dizer assim, num bom cenário, ele consegue alcançar o resultado, ele teve uma alta performance, aí no outro ano ele já tá com problema de coluna, ele já tá com problema de quadril, ele já não vai poder competir novamente. Ou esses atletas que as pessoas falam, pô, mas era atleta e agora tá obeso. Então, o que acontece? A alta performance é quando você leva seu corpo a níveis exagerados de resultado por um período. Mas a alta performance, ela tem início e fim. Não existe alta performance constante. Como estilo de vida. Como estilo de vida. Aí a gente tem a boa performance, né? Isso até eu já falei sobre isso em outro podcast, porque ultimamente as pessoas andam me chamando por causa dessa polêmica. Porque eu falo pra todo mundo, gente, eu não falo de alta performance. Não vem comigo, não me convidem pra falar de alta performance, porque eu não vou falar. Esses dias tinha uma menina que estava fazendo alguns conteúdos no meu Instagram e ela colocou várias headlines com alta performance. Eu disse, pode tirar tudo isso aqui. Não falo de alta performance. Por quê? Eu não quero que as pessoas vivam por momentos.
porque a alta performance, ela te leva por momento, né? A boa performance te leva à constância de resultados. Até a gente estava falando no Whats sobre isso, né? As pessoas falam em ter alta performance para atingir uma performance que elas não estão tendo. Então, poxa, primeiro tu atinge ali a boa performance e depois tu pensa na alta performance. Aí eu vou dar o meu exemplo. Ano passado, eu tive algumas dificuldades e eu não estava performando bem. Como é que eu sei isso? Por outros resultados que eu já tive, né, anteriormente, com negócios, enfim, na minha vida pessoal, eu engordei muito. Então, eu tô 6 quilos acima do meu peso, porque eu passei por um período bem difícil ano passado, de algumas transições, o início da sociedade, não cuidei de mim, né? Então, eu fui no médico, eu tenho um médico que me acompanha, e eu disse para ele, olha, eu preciso performar 130% no ano que vem. Eu estou performando 80%, e eu sei, porque eu meço... Gente, eu tenho indicadores meus. Eu sou a louca do indicador. Eu tenho indicadores meus, que eu vou medindo o quanto realmente eu estou conseguindo avançar, né? No meu rendimento, não é nem nos meus resultados de empresa, é no meu rendimento, né? Sem perder a saúde. Eu disse para ele, olha, eu preciso, ano que vem, 2025 e 2026, até metade de 2026 é o ano de acelerar. Preciso render 130%. Físico, exercício físico tá ok, porque eu sei que eu tenho que fazer, eu já fui atleta. Dieta tá ok, porque eu já tive vários acompanhamentos de nutricionista, eu preciso cuidar da minha saúde interna. Então, hoje, eu tenho um especialista que de 2 em 2 meses, eu faço uma bateria de exames completa e eu faço reposição de vitaminas de 2 em 2 meses, justamente para eu não ter essa baixa. Então, minhas vitaminas estão sempre lá em cima, lá em cima, lá em cima. Por quê? Porque eu preciso estar sempre bem. Então, para eu ter essa alta performance, eu, Franciele, em um determinado período, que eu coloquei ali de 2025, um pouquinho antes, foi isso, eu comecei lá em abril, mais ou menos. De abril de 2025 até junho, no máximo, de 2026, é que eu vou estar fazendo esse acompanhamento. Depois eu disse, eu quero tirar o pé, porque daí eu não vou aguentar mais tanto tempo. Então, eu determinei esse período e eu estou conseguindo, porque eu estou com acompanhamento, eu estou verificando esses indicadores, se realmente está fazendo diferença. Então, é isso que eu digo. Não achem que vocês vão ter uma equipe de alta performance ou que vocês vão ser empresários de alta performance. Gente, não caia nesse conto. Isso é mentira. É cilada, Bino. Corre que isso é cilada. Então, foquem em melhorar a performance, ao invés de ter alta performance, ficar ali se culpando que eu não tô performando, não tô tendo alta performance. É isso, gente. Vocês não precisam correr São Silvestre, porque agora também tá na moda o empresário ser... Além dele ser empresário, ele precisa fazer o Ironman, né? É isso. Porque já me perguntaram, Fran, não vai fazer o Ironman? Pra quê? Sou empresária, eu não sou atleta, querido. Não vou fazer. Eu vou lá, faço meu crossfit, faço a minha corrida. Não preciso levar o meu corpo a esse limite. Vai me trazer o quê de benefício? Não preciso disso. É o tempo de dedicação que às vezes a gente não tem ou quer focar em outra coisa. Né? Exatamente. Então, assim, não façam as coisas por moda. Se você pudesse deixar uma provocação aqui para quem está assistindo, ouvindo, e para essas pessoas que sentem que estão estacionadas, mas que têm boas ideias, têm potencial no negócio, qual seria o primeiro passo urgente para destravar a visão e reconquistar a performance? Autodesenvolvimento. Se conhecer. Então, quando você não se conhece por inteiro, ou até se conhece, mas não é fiel a quem você não consegue mudar a vida de ninguém. Porque o que eu falo? O seu negócio, seu produto, seu serviço, ele é só um meio, né? É uma ferramenta para você impactar a vida das pessoas positivamente. Então, vocês estão usando esse canal aqui de podcast, que é o serviço, provavelmente um dos trabalhos de vocês. Isso aqui é só um meio para vocês mudarem a vida das pessoas. É só uma ferramenta, né? Mas quem são vocês realmente? Quais são as aspirações de vocês? Então,
a primeira provocação que eu faço é que as pessoas não tenham medo de olhar para si, olhar para dentro e ser fiel a quem realmente elas são, ao que realmente elas gostam. Que nem eu falei antes, eu tenho essa minha personalidade forte, eu tenho uma comunicação um pouco mais agressiva mesmo, e eu não quero perder isso, porque eu sinto que de alguma forma eu trago coragem para as pessoas em avançar com as coisas que eu falo e da forma como eu falo, né? Então eu não quero perder isso, eu quero ser sempre muito fiel a essa Franciele que consegue levar isso na fala para as pessoas. Então essa é a provocação que eu deixo. Sejam fiéis a quem vocês são, não tenham medo, não tenham vergonha da história de vocês. Eu ando muito nessa pegada de honrar a minha história, de falar da minha história, que às vezes eu pensava assim, mas não tem nada a ver a minha história, todo mundo tem uma história, mas daqui a pouco, uma parte da minha história é o que vai fazer a outra pessoa avançar, que ela vai se identificar e vai fazer ela avançar. Então, honrem quem vocês são, por mais dificuldade que vocês tenham passado na vida de vocês, com a família de vocês, honrem pai e mãe dentro dos erros e dos acertos deles, porque assim como quem tem filho, a gente erra com o filho, erra com o marido, erra com a esposa, erra com a equipe, os nossos pais erraram tentando acertar. Eu sempre falo isso. Então, honrem de onde vocês vieram, honrem a história de vocês e não tenham medo de contar isso, porque talvez esse medo de vocês contar, vocês estão deixando de ser o start na vida de outra pessoa. Se quiser agora falar um pouquinho só, e a gente já tá encerrando, mas falar se as pessoas querem te encontrar, como te encontrar. Vocês podem me encontrar no @Franciele, com I no final, Maltas, com S, final, lá no meu Instagram. Pode me chamar no direct, sou eu mesma que respondo direct. Não tem chatbot, não tem assistente que responde. Eu gosto de responder as mensagens. Tem a social media, que agora vai começar a cuidar, graças a Deus. Que nem eu tava falando antes, é libertador ter uma social media. É maravilhoso. Todo mundo deveria ter uma pessoa para cuidar dessas redes sociais, mas sou eu mesmo que responde e me chama. Eu gosto, mesmo que a pessoa não se torne minha cliente, meu cliente, eu gosto de escutar a história de cada um. Então, eu tenho ali um horário do meu dia para responder às pessoas, entender qual é a necessidade dela, porque talvez não seja o momento dela ser minha cliente, mas eu conheço uma pessoa que vai conseguir ajudar ela. Então, me chamem ali, @Franciele Maltas no Instagram, que eu vou com certeza conversar com vocês. Siga a gente, então, no Instagram, @RicaConexão, e assine o nosso canal no Spotify, também, Rica Conexão. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Ideias inspiram, mas só a ação transforma a sua realidade. O que você vai aplicar a partir de agora, visto isso tudo que a gente falou aqui nesse podcast? Conta aqui pra gente nos comentários.